Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente Vinícius Correia Sá, superintendente de supervisão do analista de valores imobiliários pela APIMEC Nacional, bacharel em administração de empresas pela Unifiel, com MBA executivo em finanças pelo IBMEC, atual INSPER, e curso de extensão em direito pela Fundação Getúlio Vargas. 24 anos de experiência no mercado de capitais, 10 dedicados à supervisão do mercado, atuou em bancos de investimento, corretoras e entidades autorreguladoras. Vinícius, obrigado por ter aceito novamente o convite, é um prazer tê-lo aqui. O assunto da 483 é um assunto que está ganhando muita importância, né? Essas suas últimas entrevistas geraram muita demanda por parte dos internautas. E eu queria começar falando sobre penalidade. Quer dizer, a gente conversou muito sobre a questão do disclaimer, o que o analista pode, o que não pode, o que é vedado. E agora, né, porque a gente precisa ser mulher de César, não basta ser sério, tem que parecer. De fato, o descumprimento do código vai gerar o que em termos de penalidade? Queria que você falasse, inclusive, se isso implica ele perder o credenciamento, a certificação. Acho que esse é um ponto relevante para o nosso internauta. Essa pergunta é muito boa, Ricardo. Toda a autorregulação ela tem que se valer, ela ser bem implementada. E uma forma para que ela se realmente constitua é a aplicação de penalidades. Em 2008 nós tivemos a crise financeira, você sabe muito bem disso, e lá fora nos Estados Unidos a autorregulação ela não tinha regras rígidas e nem penalidades aplicadas. Aqui no Brasil não. Desde 99 a autorregulação do mercado de capitais ela vem sendo bem sucedida, até porque tem aplicações, tem supervisão, fiscalização e aplicação de penalidades. No caso específico do analista de valor imobiliário, que a APIMEC exerce a função de autorreguladora, são 5 as penalidades, que elas são graduadas de acordo com a infração cometida pelo analista. A primeira dela é uma carta de advertência privada. A segunda, uma carta de advertência pública. A terceira já entra em termos de multa, e aí é interessante falar que essa multa pode ser 3 vezes o valor de um potencial ganho que esse analista teve, ou 3 vezes o valor da taxa de fiscalização que esse analista paga. Aí começa a ficar um pouco mais forte. A quarta penalidade pode ser suspenso o credenciamento desse analista. E a quinta penalidade, essa é mais forte, respondendo a sua segunda pergunta, o analista pode perder o credenciamento e ter a sua certificação cancelada. Sem o credenciamento e sem a certificação, ele não pode exercer a função de analista de valores imobiliários. E aproveitando essa questão de penalidade, eu acho que é um assunto muito interessante, né? Que é como as informações chegam para o autorregulador, né? Quer dizer, o autorregulador está presente, ele está verificando, mas é importante também a participação de todos os stakeholders, né, todos os players que estão operando no mercado. Então, se o mercado perceber conflito nos relatórios, ele pode fazer a denúncia à APIMEC, e se sim ou se não, quais as regras e como é que ele faz essa denúncia, qual é o canal para ele fazer essa denúncia, enfim, e que aí a autorregulação poderá investigar e dependendo da conclusão, aplicar as penalidades do código. Perfeito, Ricardo. A autorregulação por si, ela se baseia no mercado atuando como agente, o mercado se autorregulando, né? Tem uma teia hoje de autorregulação, tem várias entidades do mercado de capitais que atuam nesse papel, que traz para essas entidades uma responsabilidade muito grande. A APIMEC teve o cuidado muito detalhado de abrir um canal para denúncias. Então, hoje você tem um site, você tem um e-mail, você tem um site da APIMEC, www.apimec.com.br, e você tem um e-mail pelo qual essas denúncias chegam à área de supervisão. É supervisão@apimec.com.br. Então, você, internauta de todo o Brasil, supervisão@apimec.com.br. Você, investidor, ou você player envolvido no mercado de capitais, né, se for necessário, utilize esse canal de comunicação. Após a verificação
a PMEC dá alguma satisfação para esse investidor ou para essa instituição? Pode. Primeiro é importante falar... esse retorno, né? Perfeito. Essa denúncia chegando à área de supervisão, é importante falar também, Ricardo, que essa denúncia ela tem que ter a identificação do denunciante. Essa denúncia pode se precipitar uma abertura de processo. Esse denunciante pode ser até chamado para fazer parte deste processo e pode instaurar até nas penalidades que a gente falou anteriormente. Então, a PMEC criou esse canal, os participantes, os players de mercados têm que ficar atentos a toda responsabilidade que hoje o analista de valores imobiliários tem, e qualquer deslize tem sim que fazer denúncias, e a gente vai apurar essas denúncias e vamos atuar muito de perto em cima desses analistas. Isso uma questão que sempre é levantada aí pelos internautas, né, é a que se refere às agências classificadoras de risco, as agências de rating. Principalmente né, em função da crise subprime, alguns bancos que acabaram até desaparecendo um pouquinho antes, mas pouquinho mesmo, né, tinham recebido um rating elevado, tal. Eu até falo muito para as pessoas que o rating é importante, mas ele não é a única ferramenta de decisão, porque se uma companhia ou um ativo é AAA, e eu ainda não sou investidor, tudo bem. O problema é quando eu decido investir, que ele continue sendo AAA ou, enfim, a classificação que for. Essas empresas, elas estão incluídas nesta nova regulamentação ou não? Não. Os analistas que pertencem, que estão vinculados às agências de classificação de rating, não estão incluídos nessa nova regulamentação, que é a Instrução 483, nem estão inseridos na supervisão da PMEC, que é a autorreguladora dos analistas de valores imobiliários. Esses analistas das agências de rating não estão inclusos. A gente considera, assim, eles como players importantes, mas eles não estão inseridos nessa nova regra, nesse contexto. E o analista que reside no exterior? Ele deve ser credenciado à PMEC ou não? É importante. A instrução anterior, a 388, ela não mencionava nada sobre esse analista estrangeiro. Agora, na 483, menciona assim de uma forma bastante positiva. Se esse analista tem o domicílio fora do Brasil e distribui no Brasil relatórios sobre emissores brasileiros, esses relatórios não têm que ser entregues à PMEC, eles não vão fazer parte da supervisão da PMEC. Por outro lado, esses relatórios têm que ter as declarações dos potenciais conflitos de interesse das instituições financeiras que esses analistas podem estar vinculados. Então, ao mesmo tempo que ele não tem que enviar esses relatórios para a PMEC, como os analistas de valores imobiliários têm, que é bom dizer aqui, Ricardo, que os analistas de valores imobiliários têm que entregar até 3 dias esse relatório para a PMEC desde a sua distribuição. E o analista que está domiciliado fora do Brasil, não. Mas as instituições financeiras às quais eles estão vinculados têm a obrigação de fazer constar nesses relatórios as declarações de potenciais conflitos de interesse que essas empresas tenham com relação ao emissor desses relatórios. Vinícius, para encerrar nossa entrevista aqui, já do que o nosso tempo aqui é escasso, eu acho que tem uma pergunta extremamente relevante. Como está constituída a estrutura de autorregulação da PMEC para que esse trabalho de supervisão possa ser feito, né, da forma como você está colocando aqui para nós? É muito importante essa pergunta, Ricardo, porque a PMEC vem se preparando de algum tempo para prestar esse serviço de supervisão de autorregulação. São 2 organismos principais. A instância máxima é o Conselho de Supervisão, que hoje é composto por 9 membros. Desses 9 membros, 3 são pertencentes à PMEC, 4 deles pertencem a outras entidades autorreguladoras, quais sejam IBGC, Ambima, AMEC e tem também a Brasca. Então, essas instituições fazem a composição desse conselho. Além desses, você também tem 2 conselheiros independentes de notório saber. Então, fica claro aqui, Ricardo,
até acompanhando as outras entidades autorreguladoras, que os membros da ABIMEC são minoria. Então ele preserva toda a defesa para a pessoa que está sendo julgada num eventual processo que o Conselho de Supervisão julgará. Então ele preserva toda a independência e a imparcialidade desse julgamento. E, além do Conselho, você tem a Superintendência de Supervisão, que estão lá os técnicos que efetuam a fiscalização, potenciais diligências e fiscalizam realmente aí os analistas de valores imobiliários, podendo até fazer diligências nas instituições às quais eles estejam vinculados. Vinícius, queria agradecer novamente sua participação, esclarecimento aí para o internauta. Fica aberto o convite aqui para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição aqui, Ricardo. Para você, internauta de todo o Brasil, fica aqui a dica. Acesse o site www.apimec.com.br, busque as informações referenciadas nessa entrevista. Acho que é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Fica aqui o meu muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.